Numa noite quente de primavera em uma pequena vila perto de Évora, João percebeu pela primeira vez o silêncio absoluto na casa de sua sogra. A esposa de João estava numa viagem de trabalho, as crianças já dormiam, e só o tic-tac do antigo relógio de parede preenchia a sala com seu ritmo constante. Ele pretendia ir para a cama cedo, mas um leve tilintar vindo da cozinha chamou sua atenção. Lá estava Isabel, sua sogra, com as bochechas ligeiramente coradas. Na mão, segurava uma taça de vinho meio vazia, e seu olhar vagueava sonhador pela janela. Não consegui dormir, murmurou ela, quando percebeu João. Ele apenas assentiu e serviu-se de uma taça também. Sentaram-se à mesa. No começo, falaram de coisas triviais, o tempo, a família, o jardim. Porém, quanto mais conversavam, mais a distância entre eles parecia diminuir. Isabel contou histórias do passado, do seu casamento, dos momentos em que se sentirá solitária. João ouvia atento, cativado pela ternura na voz dela e pelas sombras que dançavam em seus olhos. Em um instante, Isabel tocou sua mão, apenas por um breve momento, como se quisesse enfatizar uma ideia. Mas esse simples contato fez João estremecer por dentro. Ele não retirou a mão, e por um momento ficaram em silêncio, enquanto a tensão no ar parecia quase palpável. Estranho, não é? Ela murmurou. Às vezes sentimos alguém tão próximo, mesmo quando não deveríamos. João tentou encontrar seu olhar, mas Isabel desviou, como se já tivesse dito demais. A noite se prolongou, o vinho foi reabastecido, e logo riram juntos quando ele contou uma história desastrada da juventude. Mas sob a leveza da conversa havia algo mais, uma compreensão silenciosa, um segredo nascente. Quando João se levantou para ir dormir, Isabel acompanhou até a escada. Dorme bem, disse ela, quase num sussurro. Ele assentiu e começou a subir, mas ao se virar, viu seu olhar fixo nele, carregado de tudo e de nada ao mesmo tempo. Enquanto a noite permanecia calma, uma tempestade fervilhava dentro dele. No fundo do coração, João sabia, aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, a casa em Arraiolos parecia envolta numa calmaria quase irreal. João despertou cedo, muito antes do habitual, com uma sensação estranha de vigília que o impedia de voltar a dormir. As cenas da noite anterior passavam em sua mente como um filme antigo, o tilintar do copo de vinho, o toque breve da mão de Isabel, o olhar dela quando a acompanhou até a escada. Algo havia mudado, e apesar de nenhuma palavra ter sido dita diretamente, o ar estava carregado de uma tensão invisível, impossível de ignorar. Ao entrar na cozinha, João encontrou a mesa posta com cuidado, pães frescos, manteiga, compota e até ovos mexidos, tudo preparado por Isabel. Ela vestia um vestido de algodão leve, estampado com pequenas flores azuis, que acentuava suas formas de maneira sutil e elegante. Nos pés, uns sapatos baixos de couro marrom, e no pescoço, um colar de prata com um pingente delicado que parecia uma gota de orvalho. Seus movimentos eram calmos, quase ensaiados, como se tentasse convencer a si mesma que tudo estava normal. Mas os olhos dela entregavam um segredo que não conseguia esconder. Bom dia, disse ela, sem olhar diretamente para ele. Bom dia, respondeu João, com a voz mais grave do que o costume. Sentaram-se para o pequeno almoço em silêncio, o único som sendo o tilintar dos talheres e o leve rende do relógio da cozinha. Olhavam-se de vez em quando, cada encontro de olhos carregava uma pergunta muda, uma hesitação que nenhum dos dois tinha coragem de verbalizar. Depois da refeição, João ofereceu-se para ajudar no jardim. O sol já brilhava alto, aquecendo o ar e trazendo o cheiro fresco da relva cortada. Trabalharam lado a lado, arrancando ervas daninhas, podando as rosas e limpando o pequeno tanque que Isabel e o falecido marido haviam construído anos atrás. As horas passavam, mas a tensão entre eles não diminuía, pelo contrário, parecia aumentar, tornando-se quase palpável. Cada olhar trocado, cada toque casual ao passar as ferramentas era como uma faísca elétrica. Em um momento, enquanto Isabel ajoelhava-se para limpar as pedras ao redor do tanque, perguntou: "Lembras-te de quando fizemos este tanque juntos?" João sorriu, lembrando-se vividamente do dia em que se cortou ao manusear uma pedra. Isabel foi quem cuidou da ferida, com uma ternura que ele não esquecera. "Claro", respondeu ele. "Estavas tão preocupada que quase esqueceste de reclamar por ter estragado o trabalho." Ela riu baixinho, um som doce e raro, e olhou para ele com uma intensidade inesperada. "Na verdade, agradeceste-me, mas o teu olhar dizia muito mais do que as palavras." João hesitou, curioso. "O que queres dizer?" Isabel fitou diretamente, sem desviar o olhar. "Sempre foste atento, João." "Não como outros genros." Ele segurou o olhar dela por mais tempo do que deveria. "Talvez porque tu também não és como outras sogras." Por um instante, o silêncio reinou entre eles, denso e cheio de significado. Então Isabel baixou o olhar e voltou a limpar as pedras, como se nada tivesse acontecido. Mas as palavras ecoaram no peito de João como o som de um tambor, forte e insistente. "A noite
sentaram-se novamente na varanda. O céu estava tingido de laranja e rosa, e os últimos pássaros cantavam suas melodias antes de se recolherem. Isabel abriu uma garrafa de vinho branco e serviu 2 taças, ao sol. Brindou ela, erguendo o copo. Aquele calor que aquece, completou João, sem hesitar. Riram suavemente, e o vinho foi soltando suas línguas. As conversas tornaram-se mais pessoais, mais ternas. Isabel falou da juventude, do amor que sentiu pelo marido, mas também da solidão que a acompanhou, da sensação de nunca ter sido verdadeiramente desejada. João ouviu com compaixão, um sentimento que ia além do simples respeito. E então, num tom quase inaudível, perguntou: agora, és feliz? Isabel ficou em silêncio por um longo momento, depois respondeu: não sei, mas sinto-me viva quando estás aqui. Um arrepio percorreu o corpo de João. Quis dizer algo, mas ela colocou a mão sobre o seu braço, suave e firme. Não há nada de errado em sentir-se viva, ou há? Sussurrou. Ele fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, a mão dela ainda repousava ali, transmitindo uma onda de calor que parecia unir corpos e almas invisivelmente. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Deitado, olhando para o teto, perguntou-se quando exatamente aquele desejo nascerá, se for a ausência da esposa, ou algo mais profundo que ele havia reprimido por tanto tempo. Mas, mal sabia ele que aquela noite seria apenas o começo de um jogo perigoso, onde cada olhar e cada toque poderiam mudar tudo para sempre. E, no silêncio do quarto, um segredo esperava para ser revelado. Nos dias seguintes, a proximidade entre João e Isabel tornou-se uma dança silenciosa, cheia de olhares furtivos e toques acidentais que prolongavam o contato mais do que o necessário. João passava mais tempo no jardim, aparando as roseiras com uma dedicação quase obsessiva, e Isabel parecia aceitar essa companhia sem jamais mencionar o que pairava no ar certa tarde. Enquanto organizavam a despensa, João virou-se abruptamente e encontrou Isabel tão perto que podia sentir o calor da respiração dela. Por um instante, o mundo pareceu parar. O cheiro à lavanda do seu cabelo misturava-se com o aroma doce do vinho da manhã, e o coração dele disparou como se tivesse corrido uma maratona. No outro dia, Isabel escorregou numa escada enquanto limpava as janelas do sótão. João apanhou-a nos braços, e durante um momento que parecia uma eternidade, ela permaneceu ali, apoiada nele, com os olhos fechados e um leve sorriso a dançar nos lábios. Ele sentiu a pele dela contra a sua, quente e suave, e soube que a linha que separava a amizade da paixão estava prestes a ser cruzada. Mas foi numa noite depois de uma chuva miúda, quando o ar cheirava a terra molhada e o céu estava coberto por nuvens densas, que tudo mudou. João estava sozinho na varanda, embalado pelo som das gotas a bater contra as janelas, quando Isabel apareceu descalça, vestindo um vestido leve de linho que delineava as curvas do seu corpo sem excessos. O vestido ondulava com a brisa, revelando um pouco da pele dourada pelo sol do Alentejo. Ela sentou-se ao lado dele, num silêncio confortável, antes de dizer, com voz baixa e firme: eu sei o que sentes. Sinto cada vez que me olhas. João abriu a boca para negar, mas Isabel levantou a mão, pedindo silêncio. Não digas nada. Só precisava que soubesses. Não te julgo. Ele ficou imóvel, como que hipnotizado por aquelas palavras, sentindo-se ao mesmo tempo culpado e libertado. Isabel continuou: não quero destruir nada, mas também não consigo mais esconder isto. E então, num gesto suave, inclinou-se e beijou-lhe a face. Foi um beijo tímido, quase uma promessa, mas carregado de significado. Nenhuma palavra foi dita depois, apenas um olhar que dizia tudo e nada ao mesmo tempo. Subiram para o interior da casa em silêncio, mas quando chegaram à escada, Isabel olhou para ele uma última vez. Naquele olhar havia um convite, uma linha invisível que, uma vez ultrapassada, mudaria tudo para sempre. João sabia que, se continuasse, não haveria volta. Mas, passo a passo, sentiu-se arrastado por uma paixão proibida, uma tempestade que ameaçava engolir tudo à sua volta. Com o retorno iminente da esposa de João, o tempo tornava-se um inimigo cruel. Cada momento juntos era um jogo perigoso, onde o silêncio valia mais do que 1000 palavras, e cada toque podia ser o último. Numa noite, enquanto a chuva tamborilava incessantemente nas janelas, sentaram-se no sofá da sala, Isabel enrolada numa manta que mal escondia a suavidade dos seus ombros. João trouxe-lhe uma chávena de chá, e as mãos dele se encontraram outra vez, desta vez sem hesitação. Obrigada, sussurrou ela. Isabel, começou João, mas ela levantou o dedo indicador, pedindo silêncio. Palavras às vezes ferem mais do que curam. Deixa que este momento seja nosso. Ela aproximou-se dele. O cheiro do seu cabelo misturava-se com o aroma do chá e da madeira queimada na lareira. A respiração dele acelerou. O espaço entre ambos parecia diminuir a cada segundo. Tenho me mantido forte por muito tempo, confessou ela, a voz trêmula. Mas já não quero ser só a sogra que faz o pequeno almoço e poda as roseiras. João engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Então o que queres ser? Perguntou,
Quase num sussurro. Ela sorriu, um sorriso carregado de esperança e desejo reprimido. Quero ser a mulher que olhas quando pensas em amor, mesmo que seja proibido. Esse momento foi a chave que abriu todas as portas trancadas dentro de João. Sem pensar, puxou-a para perto, as testas tocaram-se, e as mãos entrelaçaram-se com força. Lá fora, a chuva intensificava-se, como se a natureza quisesse abafar o que acontecia dentro daquela casa silenciosa. O primeiro beijo roubado foi delicado, quase tímido, mas carregado de toda a paixão contida dos últimos dias. Quando se separaram, um silêncio carregado de significados pairou entre os dois. Ambos sabiam que a linha tinha sido cruzada e que nada seria como antes. Nos dias seguintes, viveram momentos furtivos. Cozinhar juntos, onde as mãos se encontravam e demoravam. Passeios no jardim, parando sob as árvores para um abraço que prolongava a despedida. Noites sentados na varanda, trocando sussurros que só eles podiam entender. Não era uma paixão avassaladora, mas uma chama profunda que queimava lentamente, alimentada por pequenos gestos e olhares cúmplices. A cada café preparado do jeito certo, a cada casaco colocado nos ombros um do outro antes de sair, o laço entre eles fortalecia-se. Porém, a realidade era uma sombra constante. Sabiam que a esposa de João voltaria em breve, trazendo as regras do mundo real e os deveres inescapáveis da vida familiar. Numa noite especialmente silenciosa, com o céu limpo e as estrelas brilhando, sentaram-se no sofá da sala, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido no tempo. João, disse Isabel, apertando a mão dele, não podemos fingir que nada aconteceu. Mas também não podemos viver como se tudo fosse permitido. Ele assentiu, a expressão séria e cansada. Sei disso. Mas o que temos aqui é real. Tão real que não consigo esquecer, mesmo que quisesse. Isabel fechou os olhos, e uma lágrima solitária deslizou pela face. Então que seja o nosso segredo. Um segredo que ninguém pode tirar, mesmo que não possamos dizê-lo em voz alta. Ele puxou-a para junto de si, num abraço que transmitia tudo que as palavras não conseguiam. Na manhã seguinte, quando o carro da esposa de João entrou na garagem, eles estavam lado a lado na janela. As mãos tocaram-se uma última vez, breve e furtivamente. Depois, João afastou-se, e Isabel sorriu para ele com um brilho nos olhos que só eles compreendiam. Tudo parecia voltar ao normal, pelo menos para quem olhasse de fora. Mas no coração de ambos ardia uma chama impossível de apagar, um fogo que os acompanharia para sempre. E, enquanto a rotina retomava o seu curso, uma pergunta pairava no ar. Até quando poderiam guardar aquele segredo? Quem, afinal, olhava para eles com olhos que viam muito mais do que a aparência de uma simples relação familiar? O mistério estava lançado. Numa tarde cinzenta de novembro, quando as folhas secas dançavam ao sabor do vento pelas ruas estreitas de Monsaraz, João recebeu uma carta misteriosa. O envelope, amarelecido pelo tempo, não tinha remetente. Com mãos trêmulas, ele abriu o papel e leu palavras que lhe gelaram o sangue. Se pensas que o segredo está seguro, enganas-te. Alguém sabe. Alguém que não perdoa. O coração de João disparou. Quem poderia ser? Como alguém descobrira o que ele e Isabel tentavam esconder? A sombra da suspeita instalou-se entre eles, tornando cada olhar e cada palavra carregados de tensão. Isabel, que nessa tarde vestia um vestido de veludo verde escuro que ressaltava a cor intensa dos seus olhos, percebeu de imediato o impacto da notícia. Sem dizer palavra, aproximou-se dele e segurou-lhe as mãos, frias e trêmulas. Não podemos mais ignorar o que se aproxima, sussurrou ela, com uma voz que misturava medo e determinação. João sentiu o peso do mundo a cair sobre os seus ombros, enquanto olhava pela janela a paisagem enevoada do Alentejo, como se o próprio céu conspirasse contra eles. Naquela noite, um silêncio pesado envolveu a casa. Ambos sabiam que o jogo havia mudado. O segredo que juraram guardar começava a revelar-se uma armadilha, e o que antes era um refúgio tornou-se um campo minado. Enquanto a chuva começava a tamborilar nas telhas, João e Isabel encararam-se, conscientes de que o próximo passo poderia ser o fim de tudo. Ou o começo de algo ainda mais perigoso. Era o momento de decidir. Fugir do passado ou enfrentar o futuro, mesmo que as consequências fossem imprevisíveis e a verdade, dolorosa. E assim, num sussurro quase inaudível, Isabel perguntou: estás pronto para o que vem aí? João engoliu em seco, sabendo que a resposta mudaria para sempre as suas vidas. O verão estava para chegar, mas a tempestade, essa, já não podia ser evitada. Desculpe, mas não posso continuar com essa história.